Você tá pensando em comprar um microfone Shure MV7 ou já tem um desses e tá querendo tirar o melhor som possível com ele? Então você acaba de encontrar o vídeo perfeito para você. E aí, tudo bom? Eminério aqui diretamente de Portugal para enfim falar sobre equipamento de áudio, sobre microfone dinâmico. Se você está assistindo pela primeira vez um vídeo aqui do canal, saiba que eu estou sempre falando sobre áudio, seja a respeito de software, sejam equipamentos ou mesmo sobre a eletrônica contida nesses equipamentos. Para que então você entenda não somente sobre áudio digital, mas também sobre áudio analógico. Então, se esses assuntos lhe interessam, você já sabe, se inscreve aí, né? Agora sim, vamos falar sobre esta belezura que é o microfone Shure MV7. Spoiler! Spoiler para você! Eu aprendi a gostar muito do som do MV7. Gosto tanto que eu nem utilizo equalizador para modificar o sinal dele na edição. Eu utilizo apenas um único plugin de áudio e durante o vídeo eu vou te explicar exatamente os passos para que você obtenha os mesmos resultados excelentes que eu consigo com ele. Mas antes eu preciso te contar como é que o Shure MV7 entrou na minha vida. Quando eu morava no Brasil, eu ainda tinha como meu microfone predileto um Sennheiser ME64, que é um microfone condensador com um sensor pequeno, que não é tão sensível e que por isso era muito bom para captar áudio para vídeo e também para dublagem. Porque eu sou dublador profissional, de carteirinha inclusive, e hora ou outra eu faço trabalhos remotos de dublagem e de voice-over. E muito de vez em quando eu faço também masterização de música, mas eu não sou músico. Na maior parte do tempo eu sou mesmo apenas engenheiro eletrônico. Por isso que eu consigo trazer uma variedade grande de conteúdo sobre o mesmo tema. Mas voltando ao momento da minha primeira vez com o Shure MV7. Na verdade, um pouco antes disso, já que antes de vir para Portugal, eu tive que vender o meu Sennheiser ME64. Foi necessário vender, muito por conta dos primeiros gastos que eu teria aqui em Portugal. Então, me restaram apenas outros dois microfones na mala, que era um Shure SM57 e um Arcano A58 modificado, porque eu troquei a cápsula dele por uma melhor, mas mesmo assim ainda é bastante ruidoso. E por sorte, ou por azar, já no segundo mês que eu estava aqui em Portugal surgiu um job, uma oportunidade para eu fazer um voice-over remoto. Na verdade, o estúdio entrou em contato comigo antes e me perguntou se eu conseguia gravar com qualidade o voice-over em questão. E eu disse, claro que eu consigo sim. Naquele momento eu tava era precisando de grana, senão eu nem aceitaria o job, vistos os microfones que eu sabia que não eram bons o suficiente para gravar um voice-over com qualidade. Mas pensei, na hora de editar eu dou um jeito. Tentei primeiro com o Shure SM57, mas ele, apesar de dar um som bem limpo, ele não consegue capturar muito ou quase nada o grave da voz. E o grave da voz é muito importante para voice-over e dublagem. Aí fui testar o Arcano A58 modificado. Bastante ruidoso ele, mas enfim, tiro na edição um pouco desse ruído e ele conseguiu capturar ali um pouco da minha voz. Então gravei com ele, filtrei um monte na hora de editar. Eu passei horas para conseguir equalizar da melhor forma possível e então enviei para o estúdio a gravação com o Arcano A58 ruidoso. Uma semana depois eles me respondem, olha, o cliente achou que o áudio da sua gravação está muito ruim. Sério? Nossa, que coisa, hein? E ele queria saber se você consegue alugar uma hora num estúdio aí para você conseguir gravar com qualidade. Pensei, não vai rolar, porque eu teria que arcar com os custos do aluguel do estúdio e basicamente eu gastaria todo o cachê no aluguel, não faria sentido. Aí tive que pegar toda a grana das minhas reservas que eu trouxe do Brasil para comprar um microfone melhor. E em poucas horas eu vasculhei por todas as lojas online aqui de Portugal para descobrir o melhor custo-benefício e ao mesmo tempo assistia a reviews de comparação e lia várias opiniões de clientes que tinham comprado esses microfones. E o resultado foi microfone Shure MV7. Fiz a compra e então respondi o e-mail do estúdio dizendo, olha, estou para receber um microfone melhor amanhã e realmente chegaria no dia seguinte. Assim que ele chegar, eu gravo nele uma nova versão e te envio, ok? E o estúdio aceitou. Eis que chega o Shure MV7, todo bonitão, e agora sim eu tenho um microfone de verdade. Fui ansiosamente testar o microfone gravando com ele plugado diretamente ao USB e utilizando o aplicativo da Shure para modificar os parâmetros. E no primeiro teste, eu achei o som do MV7 pior que o som do meu Arcano A58 modificado. Pior! Bom, mas pelo menos ele não tinha ruído, mas estava muito feio, distorcido, sem definição. Eu fiquei horas testando diversas configurações
no aplicativo, né, mudando os parâmetros e nada melhorava substancialmente o som. Naquele momento, eu até pensei em devolver o microfone de tão desiludido que eu fiquei. Só que aí veio o estalo. Pô, o problema é esse conversor digital, né, interno que tem no microfone. Por sorte, ele também tem saída analógica e eu tinha o iRig Pre para usar como pré-amplificador. E no meu caso, eu utilizo o conversor AD da placa de som do computador mesmo. E no primeiro teste com esse setup já estava bem melhor o áudio. Claro, não estava perfeito ainda, mas já estava melhor que o Arcano A58. E sem ruído, né? Voltei a ter esperanças a partir dali. E com essa configuração já foi possível descobrir a melhor posição do microfone para o Shure MV7 em relação à boca. Cada microfone tem sempre uma melhor posição para capturar o áudio com a melhor definição possível, sem que haja alguma distorção. E no caso, o Shure MV7 ele precisa estar abaixo da sua boca, direcionado para ela num ângulo de 45 graus, com ao menos 5 centímetros de distância. Assim, ele captura com nitidez o movimento do ar que há em volta da boca. E como ele não está tão distante, ele não captura tanta reverberação do ambiente. Então fiz assim a gravação do voiceover, editei um pouco e enviei ao estúdio acreditando que já estaria ótimo o suficiente para o cliente. Uma semana depois, o estúdio me retorna: olha, ainda está ruim para o cliente. Você não consegue mesmo alugar um estúdio por aí? Aí eu me revoltei no nível Júpiter dos Cybercops. Lembra? Quer dizer, nem sei se você tem essa referência, mas no tokusatsu chamado Cybercops, os policiais do futuro, havia um dos heróis que sempre apanhava um monte dos vilões em quase todos os episódios. Aí quando ele tava acabado de tanto apanhar, ele ficava tão pé da vida que ele conseguia evocar uma super força do além que destruía qualquer vilão. Crescia um chifre na cabeça dele, inclusive, nessas horas. E acho que deve ter crescido um chifre também na minha cabeça naquele momento que eu recebi o e-mail. Mas eu esperei o chifre abaixar para então responder calmamente o e-mail perguntando ao estúdio o que exatamente o cliente não está gostando no áudio. Preciso de um feedback mais detalhado para melhorar ele. Obrigado. Porque assim, galera, é normal numa gravação remota de voice-over ou dublagem o estúdio pedir uma revisão, né? Uma revisão, para melhorar algo bem específico. E nesse caso não tinha algo específico, e eu já estava indo para a terceira gravação, sem ter muita noção do que estava acontecendo. Assim, não estava fazendo sentido isso. Eu até pensei que o cliente ele podia estar de sacanagem com o estúdio, né? Buscando alguma brecha contratual para não pagar pela gravação. Mas não era esse o caso, e a resposta do cliente veio no mesmo dia. Eles estavam alegando que não tinha graves o suficiente naquela gravação, ou seja, as frequências graves não estavam perceptíveis o bastante. Bom, agora que eu sei exatamente o problema, eu vou só corrigir na edição, pensei, né? Então tentei de várias formas intensificar as frequências graves na edição, mas não importava a maneira que eu fizesse, sempre causava distorções nos graves, e que deixava um áudio ruim. Aí eu concluí que eu tinha mais um problema de equipamento, o meu pré-amplificador, que não conseguia dar muita clareza às frequências mais graves do microfone. E isso acontece em circuitos de pré-amplificadores que possuem um capacitor de entrada com valor muito alto, e que provavelmente seja o caso do iRig Pre 1, né? Versão primeira da IK Multimídia, que era o preamp que eu estava utilizando ali. Por sorte, naquele momento eu já estava um pouquinho melhor de economias, né? Eu já tinha aí algum dinheirinho para investir em mais equipos, em mais equipamentos, mas não muito. E eu até queria comprar uma interface de áudio naquele momento, mas uma interface de áudio boa é muito caro, e eu não tinha esse dinheiro. E eu tinha que resolver rápido todos os problemas na gravação, porque o cliente já devia estar pé da vida com o estúdio também. Então não tinha margem para erro e eu tinha muita pressa. Aí dali assisti review no YouTube sobre pré-amplificadores e sobre o MV7, para descobrir tudo o que era possível acerca deles. E depois de uns 30 vídeos assistidos ou mais, eu concluí que eu precisava de 3 itens para deixar o MV7 perfeito, que seriam o pré-amplificador iRig 2 da IK Multimídia, na segunda versão, o qual tem um circuito melhor que do iRig 1 e um preço não tão alto quanto outros pré-amplificadores equivalentes em termos de ganho. E para não correr risco nenhum de distorções nas frequências graves, eu precisava de um pré-amplificador de ganho fixo com entrada FET. Esses pré-amplificadores fixos são fundamentais,
para que não haja distorções de ganho, porque eles são calibrados para dar o ganho máximo sem filtragem nenhuma das frequências audíveis e eliminando a maior quantidade possível de ruído comum. No caso, seria o ruído que surge no circuito, mas que não faz parte do som do microfone. Existem algumas opções no mercado de pré-amplificadores de ganho fixo com entrada FET. O mais conhecido deles é o Fathead, e foi justamente esse que eu optei por comprar. Inclusive, eu tenho estudado bastante esses circuitos de pré-amplificadores de ganho fixo e possivelmente num futuro breve, você verá essas placas aparecendo lá no meu Instagram, @eminere. Me segue lá, eminere com Y no final. Mas havia um último upgrade a ser feito para deixar o MV7 perfeito, a substituição da espuma dele. Porque essa espuma aí que vem junto com ele não traz benefício algum para prevenir os plosivos, os sons de palavras que se iniciam com P e B, principalmente. Tipo pato ou biscoito. Com essa espuma, eles chegam muito fortes ao sensor do microfone e o som estoura. Passa dos limites elétricos, distorcendo o sinal de um jeito que não tem como corrigir na edição. Aí temos duas possíveis soluções. Adicionar um filtro pop tradicional, aquelas argolas com tecido de meia calça, que particularmente eu acho que fica horroroso em qualquer decoração de estúdio ou home studio. Porque o objeto em si chama muita atenção e não combina com nada. E para gravar vídeo ainda, com a tua cara ali fica pior ainda. E a segunda opção, que é bem melhor, é essa espuma aqui, a A7WS da própria Shure. Essa espuma foi feita para melhorar o som do microfone SM7B, mas ela serve também no MV7. Ela vem com uns pedacinhos de velcro que você cola no microfone e esses pequenos velcros já garantem que a espuma não fique se mexendo ou caindo facilmente. E foi justamente essa que eu comprei. Aliás, se você quiser comprar qualquer um dos itens que eu citei, eu tô deixando o link na descrição e no primeiro comentário fixado. No caso, a Shure tem loja oficial no Brasil e por isso você consegue até parcelar a sua compra. O link do microfone é dessa loja, por isso os outros itens todos são da loja Thomann.de, que fica na Alemanha. Ela é a maior e melhor loja tanto de software quanto de equipamentos de áudio aqui na Europa. Quando você compra por lá plugins de áudio, softwares, você não paga imposto, porque é tudo por download. E eles enviam para o Brasil os outros itens todos que eles têm, mas qualquer equipamento ou acessório, quando entra no Brasil, você sabe, vai ter que pagar os impostos de importação, então fique atento a esse detalhe. Clica aí no link para você saber os preços no momento em que estiver assistindo este vídeo. Eu vou deixar também o link para você calcular os impostos. Mas então, Eminere, como é que fica o setup perfeito para gravação com o microfone Shure MV7? Anota aí, fica assim. MV7 com a espuma AW7S, posicionado abaixo da boca num ângulo de 45 graus, a uns 5 centímetros de distância da boca. Eu estou utilizando aqui um braço articulado, que está encaixado na mesa, e esse braço já veio com cabo XLR para conectar no microfone. Lembrando que o microfone MV7 não vem com cabo XLR, vem apenas com o cabinho USB que você nem vai utilizar. Vem com dois cabos USB. E eu não consegui encontrar nenhum braço articulado com bom custo-benefício. Na loja da Shure existe uma opção, mas o valor é muito alto para um braço articulado. Eu recomendo que você tente encontrar em alguma lojinha da sua cidade que venda equipamentos de áudio, porque como esses braços são pesados, o custo do frete ele acaba encarecendo bastante. Continuando o setup perfeito, plugado ao microfone você tem o cabo XLR, e o cabo XLR é conectado ao pré-amplificador Fathead, que é o pré-amplificador com ganho fixo e que tem a menor distorção possível. Eu até poderia ter plugado ele diretamente ao microfone e o cabo XLR nele, mas eu fiz esse teste e não percebi diferença nenhuma, por isso eu deixei aqui ele para facilitar a desconexão dele quando necessário, dessa forma. Aí logo em seguida temos mais um pré-amplificador, nesse caso o iRig Mic Pre 2 da IK Multimedia. E o detalhe é que o Fathead precisa do Phantom Power dos 48 volts gerado pelo iRig Pre 2. Por isso precisa ligar a chave na posição 48V. E o ganho para minha voz, que é bastante forte, ela tem um volume bastante alto já, fica perfeito no valor de 5, que é justamente a posição que fica bem no meio dessa roda. E o iRig Pre 2 tem do outro lado uma chave que habilita ou não o monitoramento com os fones de ouvido do som que vem do microfone. Eu nunca utilizo, então sempre deixo desligado. Lembrando que o iRig Pre 2 utiliza pilhas. Ele precisa de 2 pilhas AA para funcionar. São pilhas que até duram bastante, mas eu recomendo você utilizar pilhas recarregáveis aí para não precisar gastar com pilhas o tempo todo. E agora vem mais um segredinho, porque eu conecto o iRig Pre 2 diretamente na entrada mic da placa de som do computador. Aquela entradinha rosa dos desktops, ou no caso dos notebooks modernos, seria o terceiro polo ali da entrada de headset.
E o iRig Pro 2 ele é inteligente e sabe quando você está conectando ele a um desktop que tem a entrada rosinha, com os 3 polos, ou quando está conectando a entrada de notebook que tem 4 polos. Ele se adapta automaticamente, ou seja, você nem precisa daqueles adaptadores malucos, a menos que você precise conectar no seu celular que não tem entrada alguma de microfone. Aí é outra história. Aí sim você vai precisar de um adaptador maluco. E tem outro segredinho que eu preciso te contar. Como eu estou conectando a uma entrada tipo microfone no computador, você consegue dar ganho digital nesse sinal. Mas o ganho digital vai distorcer o nosso sinal e então a melhor coisa a se fazer é deixar o ganho digital no mínimo possível, que no meu caso aqui é menos 23,99 decibels. Porque se eu deixar menos 24 dB, o computador automaticamente deixa o microfone mudo. O computador em questão, no caso, é um MacBook Air com chip M1 de 2020. Mas eu acho que a Apple tem utilizado a mesma placa de som em todos os seus MacBooks já faz alguns anos. Feito isso, pronto! O microfone está perfeito para gravar. Mas antes, o segredo do plugin que eu te prometi. Como eu bem comentei neste vídeo aqui, onde eu falei sobre os compressores, o plugin compressor de áudio que eu utilizo é o Dynamics da Acon Digital. Ele só é vendido num pacote com outros plugins igualmente excelentes chamado Mastering Suite. Nesse pacote você tem, além de compressor, equalizador, compressor multibanda, limitador e Editor, né, que é um plugin feito para deixar o som um pouco menos aguçado. Ou seja, o basicão para lapidar com qualidade o seu áudio. E o Dynamics não é apenas compressor, ele é Noise Gate, Expander e compressor. E é justamente com essa sequência que eu consigo deixar o áudio perfeito utilizando o microfone Shure MV7, sem necessidade nenhuma de equalizar. Olha só, essa aqui é a configuração do Noise Gate que eu utilizo para retirar os ruidinhos bem baixos que aparecem quando eu não estou falando. Dá um pause aí no vídeo caso você queira copiar essa configuração. E essa aqui é a configuração que eu uso para Expander, para aumentar um pouquinho mais o volume. Dá um pause aí no vídeo também caso você queira copiar. E esta, por último, é a configuração que eu utilizo como compressor, né, para deixar tudo niveladinho, bonitinho. Então também dá um pause aí no seu vídeo para que você consiga copiar. E pronto! Foi mais ou menos assim que ficou o áudio da última vez que eu enviei para o estúdio e foi assim que o cliente enfim aprovou. E o estúdio me pagou logo em seguida. E veja só, se não fosse esse cliente exigente, eu teria levado muito mais tempo para descobrir os truques todos do MV7. Ou quem sabe eu até largasse mão do MV7 por um outro microfone ainda mais caro e que não necessariamente seria melhor. Então eu tenho muito a agradecer a esse cliente exigente que eu nem sei quem é. E com isso, perceba que não é só o microfone que faz a diferença. É todo um conjunto de coisas que vai desde a espuminha, né, e a posição do microfone até o ganho digital que existe na sua placa de som. Podia ser na interface de som também isso. Então, quando você ouvir alguém comentando mas o Kurt Cobain gravou o disco do Nirvana cantando num Shure SM7A. Como Nirvana é a melhor banda do mundo, o SM7A é o melhor microfone do mundo. Interrompemos o vídeo para evitar que eu fale bobagem. Na verdade, o Kurt Cobain não gravou com um Shure SM7, nenhum SM7A, nenhum SM7B. Quem gravou com esse microfone, na verdade, foi o Dave Grohl no Foo Fighters. Então, essa foi minha confusão. O Kurt Cobain gravou sim foi com o Neumann U47 ou com o Telefunken U47, porque as marcas eram as mesmas, só tinham nomes diferentes. E eu ia continuar dizendo bobagem nesse vídeo aí, dizendo que não existe uma receitinha de bolo de como teria sido gravado o primeiro disco do Nirvana, que você não ia conseguir achar na internet. Mas eu dei uma busca melhor e eu consegui encontrar, sim, uma postagem no Medium, onde um rapaz ele fez um trabalho para a universidade, onde ele conseguiu, através de informações de revistas, através de blogs, através de pessoas que comentaram em vídeos, ele conseguiu coletar tanta informação a respeito dessa primeira gravação do disco do Nirvana que ele conseguiu remontar boa parte do setup no estúdio como teria sido gravado o primeiro disco do Nirvana. Vou deixar na descrição, inclusive, esse link para você dar uma conferida caso isso te interesse. Mas uma coisa que ele não conseguiu, obviamente, foi a configuração dos parâmetros, né? Quais eram os parâmetros dos compressores, quais eram os parâmetros dos pré-amplificadores, quais eram os parâmetros dos equalizadores, enfim, isso ele não conseguiu. Será que o Butch Vig, que foi o produtor do Nirvana, tem isso anotado? Será que ele teria essa receitinha de bolo? Será que alguém do estúdio ele anotou exatamente como as coisas foram feitas? Acredito que sim, acredito que eles só realmente não divulgam isso, o segredinho deles. Pode ser. Mas enfim, caso você tenha mais informações a respeito da gravação do primeiro disco do Nirvana, deixe nos comentários. E agora sim, voltamos ao vídeo. Ou seja,
essa receitinha da voz do Kurt Cobain no disco do Nirvana não vai ser tão fácil de conseguir. Mas a minha receita de bolo tá aí para você conseguir um som excelente com o microfone Shure MV7, que serve tanto para dublagem quanto para voice-over e possivelmente para canto também. Tá detalhadíssimo aí, inclusive com os links diretos para as lojas oficiais da Shure no Brasil, onde você consegue comprar esse microfone parcelado, e também tem os links para os demais acessórios e softwares na Thomann.de, a melhor loja da Europa e possivelmente do mundo para se comprar esses itens. Tá tudo na descrição e no primeiro comentário fixado. Ficou alguma dúvida? Você tem alguma dica em relação a tudo isso? Sabe qual foi o setup completo da gravação da voz do Kurt Cobain no primeiro disco do Nirvana? Então deixa tudo registrado aí nos comentários. E se você não é inscrito ainda, saiba que futuramente, se eu conseguir melhorar ainda mais esse setup todo aqui, é neste canal que você vai conferir este vídeo. Curtiu?